Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa reunião semanal do grupo Neurotrauma MG, que é um grupo de estudos em neurotraumatologia. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos e que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Temos também o nosso Instagram, Neurotrauma MG. A reunião de hoje é uma importante reunião que será uma reunião conjunta dos serviços de neurocirurgia do Hospital Biocor Rede D'Or São Luís e do Hospital Monte Sinai. Os temas serão aneurismas cerebrais, limites e desafios do tratamento endovascular e tumores da junção crânio-cervical, quando suspeitar e como conduzir. Como palestrantes, teremos a doutora Bárbara Campos Matos e o doutor Luiz Felipe Ribeiro. A doutora Bárbara R5 de Neurocirurgia, do Instituto Biocor e Rede D'Or São Luís. O doutor Luiz Ribeiro é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista e trabalha no Hospital Monte Sinai de Juiz de Fora. Como debatedores, teremos o doutor Luiz Abad e o doutor Gustavo Carilli. O doutor Luiz é coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, e o doutor Gustavo é o coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Instituto Biocor e Rede D'Or São Luís. Como moderadores, teremos o Dr. Jair Raso e o Dr. Fernando Dantas. O Dr. Jair é neurocirurgião dos hospitais Unimed, Instituto Biocor e Rede D'Or São Luís e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O Dr. Fernando Dantas é neurocirurgião e cirurgião de coluna, com seu PhD e pós-doutorado, e também professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e neurocirurgião do Instituto Biocor. Desse modo, gostaria de convidar o Dr. Robson Amorim para iniciarmos nosso encontro de hoje. Uma excelente reunião para todos. Prazer estar aqui com vocês. Robson Amorim, da Academia Brasileira de Neurocirurgia, e é um prazer apoiar, né, esse evento que a gente faz semanalmente, o grupo de neurotraumatologia e a Sociedade Mineira de Neurocirurgia. Vai ser um prazer estar presente aqui com vocês. A gente vai ter aí duas apresentações de casos clínicos interessantes e discutidos aí por grandes mestres da neurocirurgia, né, do Jair, do Fernando e com o host, a doutora Kelly. Tá? Então, uma boa apresentação a todos e uma ótima discussão. Boa noite a todos. Nós podemos começar, então, com a doutora Bárbara. Pode iniciar o compartilhamento, doutora Bárbara. Fique à vontade. Boa noite, Kelly. Vou compartilhar aqui a tela. Apareceu aí? Sim, certinho. Tudo certinho. Vou minimizar aqui. Certinho? Tá me escutando? Tá dando para escutar? Sim. Estamos te escutando bem e te vendo bem também. Vamos começar, então. Manda bala. Boa noite, meu nome é Bárbara. Sou retificando, sou R4 de neurocirurgia lá do Hospital Biocor Instituto. É sempre um prazer apresentar aqui no grupo de neurotrauma. Gostaria, antes de começar a apresentação, agradecer a Kelly e a todos os organizadores, né, da reunião e aos meus chefes aqui presentes e aos meus colegas. Então, hoje eu vou apresentar um caso do serviço, no qual foi escolhido o acesso parlácero para tratar uma lesão da junção crânio-cervical. Então, a paciente, ela procurou um ambulatório de coluna com uma queixa de cervicalgia com início há aproximadamente 1 ano. Ela evoluiu progressivamente com piora da dor, alteração da marcha e tetraparesia ao longo desse período, e na ocasião não possuía nenhuma alteração exterior. A paciente tinha 80 anos de idade, era do sexo feminino, não tinha alergias de comorbidades, somente hipertensão e dislipidemia. O que chamou a atenção ao exame neurológico foi essa tetraparesia, que era piora direito, com força grau 3 em indímio direito, grau 4 em indímio esquerdo. Ela possuía sinais de liberação piramidal e deambulava com auxílio. Então, diante desse quadro,
foi solicitada uma ressonância nuclear magnética da junção crânio-cervical. Aqui, a ressonância no corte sagital, ponderada em T1, T2, em T2 XT e T1 pós-contraste, no qual foi possível ver uma lesão expansiva arredondada de comportamento cístico, de limites bem definidos, intrarraquiana e extramedular, na altura de C1, em situação ventral mediana, rechaçando posteriormente e comprimindo o aspecto proximal da medula. E essa lesão não restringia a difusão. Aqui no corte axial em T1, em T2 espera, é possível ver que a lesão na região... deixa eu só colocar o laserzinho aqui. Aqui na região anterior, ventral da medula, rechaçando a medula posteriormente. Então, foi solicitado, após identificar essa lesão, uma tomografia da coluna cervical com corte da junção crânio-cervical, para programar a cirurgia juntamente com uma angiotomografia, para estudar os vasos dessa região, principalmente as artérias vertebrais. Não foi constatada nenhuma anomalia. E diante do quadro clínico da paciente desses exames de imagem, nós optamos pelo tratamento cirúrgico da paciente. Então, aqui estão alguns dos diagnósticos diferenciais, o qual podemos pensar diante desse quadro. Alguns, só pela ressonância, a gente já consegue excluir, mas aqui só para vocês pensarem nessas lesões que podem se assemelhar à encontrada no nosso paciente. Então, qual que foi a nossa conduta? Optamos pelo tratamento cirúrgico da lesão. O acesso escolhido foi o acesso parlátero, porque a paciente possui uma compressão grave associada a déficit neurológico, uma lesão cística intrarraquiana extramedular em situação ventral mediana na altura de C1 foi encontrada no intraoperatório e essa lesão foi enviada para anatomia patológica. Então, a técnica cirúrgica consistiu nos seguintes passos. A paciente foi posicionada em decúbito lateral esquerdo com a cabeça fixada em suporte do tipo Mayfield. Foi utilizada neuronavegação e neuromonitorização. Foi realizada uma craniotomia occipital à direita, com abertura do forame magno, sem drilagem do côndilo. E foi realizada a dissecação da artéria vertebral e manutenção do arco posterior de C1. Feita a abertura do ureter, realizada dissecção e esvaziamento da lesão. E após finalizar a ressecção da lesão, suturada a dura massa e fechamento por planos. Aqui só para ilustrar a monitorização neuroeletrofisiológica no intraoperatório, aqui mostrando que usamos a neuronavegação, aqui localizando a lesão. Então, diante dessas lesões da parte baixa do clivo, da junção crânio-cervical, na porção anterior do forame magno, nós optamos pelo acesso parlátero. Essas lesões, elas são sempre lesões muito desafiadoras, né? Um desafio cirúrgico, são associadas a alta morbidade e mortalidade. E várias abordagens posterolaterais que aumentam a exposição cirúrgica, elas têm sido apresentadas. O acesso parlátero, ele surgiu durante o auge da cirurgia na base do crânio, foi refinado com diversas extensões e possui vários termos correspondentes. Nós optamos por chamá-lo de not so far, pois não foi drilado o côndilo, né, e nós mantivemos o arco posterior de C1. Então, as indicações para esse acesso. Esse acesso é indicado por lesões da face anterior ou anterolateral do clivo, lesões do tronco cefálico, lesões da junção crânio-cervical. Ele é dominado pelo grupo de Helsing de Far Enough Lateral Approach. Por quê? Eles preconizam drilar somente o osso necessário para retirar a lesão, né? Remover o suficiente para alcançar essa lesão, e não há mais.
porque a gente tem que prestar atenção aqui na estabilidade biomecânica da articulação atônus-occipital ao realizar esse acesso. E ela está diretamente relacionada com a quantidade de ressecção do côndilo. Então, uma ressecção superior a 50%, ela requer uma fixação do occipito C1. E uma ressecção entre 30% e 50% deve ser seguida por exame clínico e imagem. Então, diante dessa escolha, a gente precisa entender o quê? A anatomia. Então, para começar, vamos falar da anatomia óssea, né? A ideia por trás do acesso parlátero é atingir alvos mediais ali da região crâniocervical mais facilmente. Então, eu quero olhar o quê? Eu quero olhar anterior ao tronco. E existem 5 estruturas ósseas que podem obstruir a visão do tronco e do clívis anterolateral. Quais são elas? Aqui, o forame, são essas estruturas aqui numeradas, né, na figura, e que são o forame magno posterolateral, o osso suboccipital, o osso da fossa condilar, o tubérculo jugular, o côndilo occipital e o osso lateral a essas estruturas. O côndilo, ele é o landmark central desse acesso, né? Suas variantes caminham ao redor do côndilo. Então, aqui eu posso ter uma abordagem retrocondilar, supracondilar, paracondilar, infracondilar. Aqui nessa imagem direita, mostrando o côndilo em outra visão, né? E outra estrutura importante que a gente tem que prestar atenção ao realizar esse acesso é o 12º nervo craniano. Ele passa perpendicular aqui à visão do cirurgião. Aqui essa haste está indicando aqui, eu estou entrando através do canal aqui do 12º nervo. E aqui a setinha indicando a visão do cirurgião, né? Então, esse conceito de acesso parlátero, ele é composto por diferentes graus de extensão lateral, né? Então, a gente optou pela mínima extensão lateral. O acesso escolhido foi o supracondilar, né? A gente não precisou drilar o tubérculo jugular, né? E a gente teve acesso ao clívis anterolateral. Então, ele pode variar aqui do supracondilar até o extremo lateral, que tira a massa lateral de C1 e tem que transpor a artéria vertebral. Então, qual que é o posicionamento? Como que funciona, né? A gente coloca o paciente em park bench, gira a cabeça de 15 a 30 graus e flete o máximo que a gente consegue. Por quê? Porque a gente tem que abrir a região paramediana suboccipital e a junção crânio-cervical. E sempre prestando atenção na distância entre a mandíbula e a clavícula, né, para não prejudicar o retorno venoso, não ter engurgitamento venoso, e lembrar sempre de prender o paciente na mesa, caso precise movimentar a mesa. Existem algumas variações de incisão. Essa região que é envolvida nesse acesso, ela possui um complexo de músculos, no caso, e as variações de incisão podem ser a incisão em taco de Roque, uma linear, que é essa aqui do meio, ou em forma de S, e a incisão na linha mediana. Essa aqui é uma imagem da nossa paciente, mostrando a marcação da pele, uma variação da imagem do meio, né, linear em forma de S. E aqui uma revisão da anatomia muscular. Depois que a gente abre a pele, a gente se depara com 5 camadas de músculo. Então, é uma anatomia complexa. Essa imagem aqui, ela sintetiza aqui a dissecção das camadas musculares. Então, aqui eu tenho a marcação na pele, eu vou abrir o flap, vou rebatê-lo, né?
Aí eu vou dar de cara com quais músculos? Com o trapézio, o esternocleidomastoide aqui, né, o trapézio aqui, o esplênio caps e o semiespinhal caps. Rebatendo o trapézio e o esternocleido, eu consigo ver melhor o esplênio caps e o semiespinhal caps aqui com a artéria occipital. Rebatendo o esplênio caps, eu consigo ver aqui o longuíssimo caps. A artéria occipital pode passar por cima dele ou por baixo dele. Aqui o semiespinhal caps, né? Rebatendo o longuíssimo caps, a gente consegue ver aqui o oblíquo superior, o oblíquo inferior, aqui, né, inseridos no processo transverso de C1. Aqui o músculo digástrico, né? Que é um importante referencial anatômico nesse acesso também, porque fica próximo da artéria vertebral, que vai estar passando na porção superior do arco posterior de C1. E aqui, ao final, é possível ver o triângulo suboccipital, que é delimitado pelo oblíquo superior, inferior e o reto caps maior. Aqui uma visão ampliada da última foto, mostrando aqui o músculo oblíquo superior, o oblíquo inferior, o reto caps, aqui o digástrico, e depois de tirar o oblíquo superior, a gente consegue ver aqui já uma parte da artéria vertebral, né? Aqui o oblíquo inferior, aqui o reto caps posterior menor, e aqui em cima também dá para ver uma parte dele. Então, aqui uma outra visão, que não é a visão que a gente tem ao longo da cirurgia apresentada, que pega a visão posterior toda da região suboccipital, né? Aqui mostrando trapézio, esternocleido, aqui o triângulo cervical posterior, e rebatendo o trapézio e o esternocleido, possível o esplênio. Aqui já se vê o longuíssimo, tá? Até chegar aqui no triângulo suboccipital, com o oblíquo superior, inferior, o reto. Depois de rebater todos esses músculos, a gente chega finalmente ao arco posterior de C1, aqui na articulação occipito-cervical, aqui ainda em C1 e aqui mostrando o côndilo occipital, e aqui mostrando a artéria vertebral passando por cima da porção superior do arco posterior de C1. Então, é bem próximo aqui na hora de dissecar os músculos, tem que tomar muito cuidado. Lembrar da proximidade dela aqui com o digástrico, quando você vê o digástrico, então tem que ficar atento que ela está bem próxima aqui. Aqui uma visão ampliada da artéria vertebral. Aqui é um ramo meninge posterior. Tomar cuidado para não confundi-lo com a paica extradural, que pode ocorrer em 10% dos pacientes. Aqui uma visão já mostrando a abertura da meninge. Lá dentro o cerebelo, o tronco e a artéria vertebral aqui por fora. Aqui já tirou uma parte do osso, né? Aqui outra visão ampliada, mostrando aqui o côndilo brilhado. E essa imagem aqui é só para mostrar a diferença no lateral approach do transcondilar, né? Aqui a gente tira o côndilo todo e aqui mostrando que preservou o osso, né? A articulação aqui. Então, essa é uma imagem do intraoperatório do nosso paciente, a pele incisada, começando a dissecar a musculatura, aqui já no osso, aqui mostrando a craniotomia suboccipital à direita, começando aqui a tirar o osso. E aqui já após a abertura da agulha. O videozinho mostra aqui a aracnoide e a medula lá no fundo. Aqui a aracnoide já aberta, a gente dissecando. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui, a medula, lá no fundo. Aqui a aracnoide já aberta, a gente dissecando. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver a medula e aqui já é a lesão. Aqui é possível ver
continuação da detecção aqui do tumor, da lesão. Aqui é o momento que a lesão se rompe, mostrando um conteúdo espesso saindo de dentro dele. Mas aqui ilustra bem, parecendo um muco. Então, após a expérese da lesão, o material foi enviado para anatomia patológica. Então, na macroscopia foram vistos vários fragmentos irregulares de tecido pardo claro, como vocês puderam ver ao longo dos vídeos. A microscopia, ela evidenciou tecido fibrovascular membranoso compatível com parede de lesão cística, localmente revestido por epitélio cuboidal ou aplanado, sem etipia, e coexiste discreto infiltrado inflamatório mononuclear, com agregados de ciose xantomizados. E o diagnóstico foi de cisto neuroentérico, que é uma lesão cística benigna, né? Aqui uma ressonância do pós-operatório, mostrando aqui que a lesão foi totalmente ressecada, mostrando uma descompressão satisfatória da medula, né? Aqui um corte axial, mostrando a medula livre, a coluna licórica na junção. E uma tomografia, uma reconstrução 3D da tomografia do pós-operatório, mostrando aqui a janela de craniotomia, e aqui mostrando que foi preservado a articulação, né? Não foi drilado côndilo e nem retirado parte do C1. Em outra visão, possível ver a articulação aqui, côndilo, a lateral. E para finalizar, só uma pincelada sobre os cistos neuroentéricos. Os cistos neuroentéricos, eles são lesões raras, com incidência de 0,01%. Os espinhais são mais comuns em pacientes jovens do sexo masculino, uma proporção de 2:1. Geralmente, eles estão localizados na coluna cervicotorácica, são extremamente raros na junção cervicraniana. Eles podem ser justamedulares ou intramedulares. Eles correspondem a 0,7 a 1,3% de todos os tumores espinhais, né, e predominam na região anterior da medula. É uma lesão cística congênita e benigna. Uma anomalia de desenvolvimento pode estar associada a outras malformações. Várias hipóteses existem, né, para explicar sua embriogênese. E os intracranianos são menos comuns, geralmente ocorrem na região mediana da fossa posterior. Então, existe a teoria de que eles são formados na terceira semana da gestação. E é um erro ali na separação do endoderma com o neuroectoderma. Então, fala que sobram essa teoria fala que sobram células do endoderma dentro do neuroectoderma. Histologicamente, eles podem se apresentar de variadas maneiras. Essa imagem aqui que eu trouxe, ela já é diferente da que foi evidenciada no nosso cisto, né? Que são células cuboides, ciliadas, pode haver pseudostratificação, células caliciformes, mucosecretoras, metaplasia escamosa. E a remoção microcirúrgica é o tratamento de escolha. A ressecção incompleta é acompanhada por uma taxa de recorrência maior e, apesar da natureza benigna, manifestações relativamente dramáticas são descritas devido à compressão de estruturas nobres, né? E para concluir, eu trouxe aqui alguns pontos deste artigo, dessa meta-análise sobre lesões que simulam tumores na junção crânio-vertebral, que traz os seguintes pontos. Cistos neuroentéricos são cistos congênitos, que podem ocorrer em qualquer lugar ao longo do tubo neural, mas são mais comuns na coluna vertebral. Eles são raros, né, com incidência de 0,01% na literatura. A ressecção microcirúrgica é o tratamento de escolha,
mas a remoção completa nem sempre é possível. Deixar uma pequena porção da parede do cisto não leva a recorrência na maioria dos casos, mas o acompanhamento a longo prazo é recomendado, pois existe esse risco, embora não seja comum. E o tratamento cirúrgico dessas lesões semelhantes a tumores na junção cervicraniana é complexo e ele exige uma compreensão diferenciada das características anatômicas e patológicas de cada caso, então deve ser individualizado. E os cistos neuroentéricos, cistos dermoides, cistos epidermoides, eles apresentam desafios únicos, que vão sempre influenciar na escolha da melhor abordagem cirúrgica. Aqui estão as principais referências utilizadas. E para concluir o vídeo do nosso serviço. Nossa, eu quase chamei para subir, mas o Arthur, assim, ele não falou, vai aparecer por aqui. Nossa, ainda bem, eu já pensou. Essa foto já é da equipe atual, né? A gente ganhou um novo membro, o Fábio, que veio diretamente da Angola para fazer sua formação aqui no Brasil. Vai ficar aqui os 5 anos com a gente. Serviço isso, completa obrigada. agora, Bárbara, em 25, completa 25 anos de residência. 25. De Que agora residência. tem que atualizar esse vídeo, né? Não, tá bem. Falta Rayane e Zeca, É. que formaram ano passado. Já tem mais 2 formados. O primeiro está em Barbacena, que é o Alexandre Locara. Muito bom, Bárbara. Parabéns. Ô, Jair Raso, só uma Obrigada. pergunta. Se eu fosse por trás fazer uma laminectomia C1, C2, o que eu perderia e o que eu ganharia nesse caso? Seria possível ou não? Ou essa via de acesso à ferramenta foi a melhor opção que a gente teve?
como a lesão ela é anterior, né, qualquer via posterior, você vai ter a medula e o tronco na sua frente, então não é uma boa escolha. Nesse caso, ela era anterior e mediana, né? Vocês viram aí no exame que a Bárbara mostrou. O motivo de apresentar esse caso, além da raridade do cisto neuroentérico, é que a característica do tumor, ela auxilia na escolha do acesso, que a gente chamou de not so far, que não é tão lateral, né? Porque ela é uma lesão cística. Então, sendo uma lesão cística, a gente tinha a ideia de que a negociação de remoção seria um pouco mais fácil, como de fato foi, né? Você não precisava de um espaço muito grande para ressecar, porque o esvaziamento do císto ia criando espaço e a gente chamava isso de via transtumoral, né? Você ia fazendo a cirurgia através do tumor, que foi o que aconteceu. Só uma pequena correção, Bárbara, que a posição não foi park-bend. Eu não ponho o braço para fora. Eu poderia pôr, quando o pescoço é curto, você pode pôr o braço para fora da mesa. Mas a gente opera com o doente sentado, a cabeça levemente rodada e o ombro levemente elevado. E aquela incisão, como você demonstrou bem na anatomia, a maior parte dos músculos que você vai lidar ali na parte mais profunda, eles têm a inserção em C1. Então, a gente chama assim de incisão centrada em C1. Então, C1 é o neuronavegador. Se não existisse neuronavegador, você navega com dois pontos de referências, né? Um é o ponto de Gásio e o outro é o arco, é o C1, é o processo transverso C1. Ali se insere os músculos, aí você localiza onde está a vertebral. E vocês notam, então, no pós-operatório, como a retirada óssea ela não foi muito grande, né? Ela foi econômica. Isso é bom, é uma paciente de 80 anos, né? Se ela precisasse de uma instrumentação de coluna, eu acho que a morbidade cirúrgica para ela seria maior, né? O Fernando podia comentar isso, qual que é o medo, né, de você drilar em excesso o côndilo, né, e transformar uma paciente instável numa doente instável. E uma das coisas que você pode comentar também, Fernando, e se, né, a gente fosse necessário, por exemplo, se fosse um meningioma, né? Então é necessário, vamos supor que fosse necessário retirar o côndilo, a paciente está naquela posição cirúrgica, você faria a fixação occipito C1 cervical no mesmo tempo ou no segundo tempo? Quais são os riscos disso? Ou logo em seguida da cirurgia numa outra posição, porque ela está não, está muito torta, né, inclinada a cabeça. Boa, Jair. Acho que pelo adiantado da hora eu vou responder rapidinho, que é 30 minutos para passar para o próximo. Realmente, se tirasse o côndilo mais de 50%, igual o Bárbara falou, tinha que fazer um occipito cervical. Aí a cabeça ia ter que mudar na hora da cirurgia, né? Acabava a sua parte, da eczeres da lesão, e depois tinha que botar na posição fisiológica, né? Para fixar a coluna. Podia até ficar naquela posição que ficou, mas a cabeça tinha que ficar menos rodada do que do jeito que estava na cirurgia. Eu acho que essa opção que você fez foi excelente, né? A gente discutiu muito esse caso lá no serviço. Realmente eu estava doido para passar por trás, mas a desvantagem é eu tinha que tirar muito osso, talvez C1, C2, e eu ia acabar fixando C1, C2, coisa que não foi preciso nessa paciente, que a gente sabe nessa faixa etária, a qualidade óssea não é muito boa. Então, o bom de trabalhar em equipe é isso, né? Tem gente que dá a opção, e essa opção acho que foi o melhor caminho. Aquilo que você fala, né? Tão perto e tão longe, né? Qual é o melhor caminho para eu chegar lá? E realmente, talvez a gente ache que a agressão cirúrgica é bem maior, vamos dizer assim, de músculo, etc, etc. Mas na hora que tirou muito osso, mas na hora que chegou, você estava na cara do gol. E realmente, isso é que importa. Não teve nenhuma alteração neurofisiológica durante a cirurgia. Foi uma cirurgia limpa. Realmente, tinha que pensar nessa via de acesso. Então, por isso que é bom trabalhar, não fazer só coluna, ter um cirurgião de base crânio, crânio cervical realmente é uma região à parte. Então, ter alguém que faz base do crânio para discutir um caso como esse é super interessante. Mais uma vez, eu agradeço por ter participado desse caso aí. Só duas coisas aqui no chat. O Bernardo Aramuni pergunta se a navegação modificou. Não, a navegação aí, ela tira um pouco a ansiedade da gente, né,
de chegar a você uma lesão, apesar de grande, ela é anterior, né? Se a gente está indo, né, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, e ela ajuda você a ser mais econômico também na retirada do ósseo. E o comentário do Edivaldo, que se não seria melhor fazer uma incisão transmuscular, não, é de lateral para medial subperiostal. Não ficaria mais superficial, mais rasa a abordagem? Não, essa incisão de pele e a retirada do músculo, não anatômica, mas a gente faz desse jeito que você falou mesmo, ela é subperiostal, mas ela acaba deixando você bem raso em relação à superfície, Edivaldo. A técnica é subperiostal também, não é cortando a musculatura toda, não. Boa. Acho que podemos passar para o próximo caso, né, Jair? Ô, Pela chefe, adiante. tem uma pergunta do Bernardo Aramonha, não sei se vocês viram aí. Acho que Eu já respondi. respondeu. Jair Eu Ah, respondi. já respondeu. respondeu? Beleza, ok, obrigada. Jair, deixa eu só perguntar, doutor Jair e doutor Fernando, só para a gente poder terminar isso, então, aproveitar a carona com vocês. Doutor Jair, como é que o senhor estima a quantidade de côndilo que o senhor tirou? Vai no feeling intraoperatório ou o senhor aguarda a tomografia de pós-operatório? E depois, emendando para o Fernando, quando você tem que fazer a fixação desses pacientes, como a gente viu, a craniotomia occipital foi bem grande, bem larga ali na região posterior. Então, a colocação do material de síntese ali no occipital fica difícil. Você optaria, doutor Fernando, fazer uma fixação só unilateral ou tem alguma outra estratégia, alguma coisa diferente para você fazer para abraçar aquele occipital ali também? Pode responder, Jair. O código é exatamente isso. Você vai sentindo, né, de acordo com o avançar da cirurgia, e, e o seu ponto de referência é justamente, assim, de quando faz o acesso completo, né? É um acesso muito, ele é mais anatômico. Esses acessos mais restritos você acaba não vendo tanta anatomia. Mas no acesso clássico, você faz a esqueletinização da artéria vertebral, abre o forame de C1 e muitas vezes corta o nervo de C2 e faz a transposição da artéria. Com isso, você expõe o côndilo e ali você pode avaliar a quantidade que você vai ser necessária. E à medida que você vai entrando dentro do côndilo, lembrar, né, como a Bárbara mostrou, que o canal do hipoglosso está no interior do osso. Você vai tirando o osso esponjoso, aí volta a ter um pouquinho de cortical, que é o canal do hipoglosso, aí você drila acima e abaixo do hipoglosso, quando você quer retirar o côndilo todo. Agora, se fez isso, chegou a ponto de chegar no hipoglosso, aí é um caso que esse doente vai ficar instável, e o Fernando responde aí a segunda parte. Obrigado aí. Antigamente, acho que a gente usava muito aquelas hastes tipo palitinho, né? Como se fosse assim, occipital. Hoje em dia, a gente usa uma haste mais que pega o osso occipital. Como a lesão foi, a exeres occipital foi muito mais lateral, acho que até teria espaço para colocar uma haste. Se por acaso não tivesse espaço, aí poderia até fazer uma fixação occipito-cervical de um lado e um C1, C2 contralateral. Mas, de modo geral, se a retirada óssea for mais lateral, dá para você colocar uma hastezinha mediana, colocando o parafuso na linha média, né, onde a pega occipital é bem maior, pode colocar até parafuso de 18 milímetros, que dá para fixar tranquilamente. Obrigado. Vamos passar para a próxima, turma? Ok, podemos passar para a próxima. Acho que no final a gente pode voltar, né? Então, se você tá conosco aí, ainda tem a sua pergunta, guarda aí que daqui a pouco a gente volta. Doutor Bom, Luiz, posso compartilhar minha tela aqui? isso, fique à vontade. Tá joia. Estão conseguindo ver a tela? Ok. Conseguindo Bom, ver e te ouvir. beleza. Primeiro, parabenizar a apresentação da Bárbara, muito boa. E vamos então para o próximo caso. Primeiro, prazer a todos. Eu sou o Luiz Felipe, eu sou médico neurocirurgião, me formei em 2021 no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, na época chefiado pelo Dr. Rui. Acho que foi o lugar que mais me ensinou nessa vida, tanto em questão neurocirúrgica como em questões éticas. Então, foi realmente um lugar que eu aproveitei muito e tenho muito orgulho de ter feito parte. E depois disso, em 2021, eu entrei já numa subespecialização de neurocirurgia endovascular, num hospital
chamado Santa Teresa, que é um hospital da rede Santa Catarina, que tem uma abordagem bem interessante, é um hospital que fornece material de endovascular para paciente do SUS, então acaba sendo uma grande referência para o estado do Rio de Janeiro, de pacientes do SUS, tanto para trombectomia mecânica como para embolização de alguns casos. Enfim, depois dessa breve passagem no Rio de Janeiro, eu resolvi voltar a ser mineiro e agora estou trabalhando junto com o Dr. Abad no Hospital de Juiz de Fora, no Monte Sinai. Então, hoje a gente vai apresentar um caso que chegou na nossa emergência. A paciente ACM, sexo feminino, 54 anos, professora, queixa típica de dor de cabeça, início súbito. É uma paciente de 54 anos, sem nenhuma comorbidade prévia e que começou com uma cefaleia de forte intensidade súbita, seguido de uma alteração do nível de consciência. Felipe, quer botar em forma de Luiz, apresentação? Bota não a tá moda em- apresentação. Ué, não tá, não? Ah, Não. não. Ué, Senão para fica mim tá. no slide à esquerda. É. Senão você fica dando a deixa. Então, mas não está aparecendo para vocês em formato de Ah, mas não apresentação. está em modo apresentação. A tela não está cheia. Tem que compartilhar a tela inteira. Compartilhar a tela inteira. Isso. Como é que era. Tem um botão que aperta que eu acho que é F7. Mudou alguma coisa aqui? Não. Vai lá em cima no. Tem uns slides, tem como se fosse uma tela de projeção com play em cima dela. Tela de Show? Vai na apresentação de slide, apresentar a tela inteira. Você testou antes, funcionou? Bom, pois é. Isso que eu estou achando estranho. Aí, foi. Vê agora. Foi o quê? Eu parei de compartilhar a tela. Não, então, volta de novo. Compartilha a tela. Aí, pronto. Vocês estão vendo cheio agora? Agora foi. Então, desculpa aqui, não sei o que eu fiz de errado, não, mas agora foi. Então, o paciente com cefaleia súbita, seguido de alteração do nível de consciência. Ele procurou atendimento no Monte Sinai e já chegou para a gente com um relato de ter tido uma crise convulsiva durante o transporte, sendo admitida em Glasgow 4. Então, ela não tinha nenhuma abertura ocular, não tinha resposta verbal, e segundo o pessoal da emergência, quando você fazia estímulo doloroso, apresentava uma descerebração. Fora isso, reflexo de troncos presente, pupilas mióticas desde a admissão, e nesse contexto, o próprio pessoal da emergência submeteu ela a um suporte avançado de vida, com intubação, com resgate neurológico, e depois foi levado para ser submetido a um exame de imagem. Aqui eu já deixo uma consideração que realmente esse paciente foi admitido pela emergência, podia estar no período pós-ictal, então esse quadro neurológico poderia estar mascarado por essa questão de estar num período pós-ictal. Mas, enfim, continuando, essa aqui é a tomografia de admissão do paciente. Eu vou deixar rolando e daqui a pouco eu vou focar nas coisas mais importantes para a gente. Então, olhando, a gente consegue observar que é um paciente que tem uma hemorragia subaracnoide difusa, pegando todas as cisternas, principalmente as cisternas perimesencefálicas, e de cara é interessante notar que ela tem um predomínio dessa hemorragia subaracnoide à direita. Na imagem do meio, a gente consegue observar um sangramento peripontino, e na última imagem, a gente consegue observar que essa paciente tinha um discreto hemoventrículo também. E a partir disso, a gente começa a estratificar esse paciente. Usando a escala de Fisher modificada, que normalmente é a que mais tem sido usado, a gente vai classificar essa paciente tendo uma HSA Fisher 4, que seria aquela que tem uma lâmina de hemorragia subaracnoide superior a 1 milímetro, e associado a isso a gente tem uma hemorragia intraventricular. Basicamente, essa é uma escala que a gente faz para predizer o risco de vasoespasmo desse paciente. Um paciente que tem um Fisher modificado de 4, normalmente a gente tem uma taxa de 40% de vasoespasmo sintomático. Então, essa foi a primeira estratificação que a gente fez. A segunda é para a gente poder avaliar o grau de mortalidade desse tipo de paciente. Então, mais uma vez, considerando que esse quadro neurológico possa até estar superestimado por conta dessa questão da crise convulsiva,
mas enfim, com os dados que a gente tem, a gente vai classificar essa paciente como um Hunt-Hess 5, que seria aquele que tem uma mortalidade de 90%, né, uma taxa de sobrevida de apenas 10%. É um paciente que já chegou para a gente em coma e com uma postura de descerebração. Aqui é uma classificação que a gente também usa da World Federation, é um paciente que estava em Glasgow de 4, então ele também vai entrar com o grau 5, que teoricamente seria aquele paciente com maior morbidade. Então, a tomografia de crânio que a gente observou, uma hemorragia subaracnoide difusa, espontânea, discretamente pior à direita, e uma hemorragia intraventricular. Resumindo tudo que eu falei, HSA espontânea, Fischer 4, um Fischer modificado grau 4, um Hunt-Hess de 5 e um World Federation de 5, ou seja, um paciente com alto risco de vasoespasmo e uma mortalidade alta. A partir desse momento, a gente partiu, levou esse paciente para a hemodinâmica para poder fazer um exame angiográfico para poder definir a terapêutica que seria adotada. Então, começando pelo lado esquerdo, que não é o lado onde tinha maior hemorragia, a gente consegue observar numa projeção de oblíqua, aqui vou falar rapidamente da anatomia, carótida interna esquerda, seguido de a cerebral anterior e a cerebral média. E nessa projeção, mais ou menos na altura da artéria oftálmica, a gente observa uma lesão sacular voltado para inferiormente. No AP, a gente também consegue já observar uma pequena lesão sacular perto ali da região do segmento cavernoso da carótida, mas mesmo assim a gente observa que essa lesão ela está sobreposta, não é ainda a melhor imagem para a gente poder definir qual que é o tipo de lesão e aonde ela está. E aqui no perfil, aí sim que as coisas ficaram pior, que ela está uma sobreposta à outra. Então a gente observa a carótida interna esquerda, mas a lesão sacular está totalmente sobreposta. Trabalhando com o aparelho, a gente conseguiu fazer uma imagem AP com um pouco de caudal, e aí sim a gente conseguiu individualizar melhor essa lesão sacular. E quando a gente colocou em uma posição de oblíquo contralateral, a gente observou melhor a artéria oftálmica saindo e percebeu que isso, na verdade, era um aneurisma de segmento oftálmico. Mas, de cara, a gente observa que também é um aneurisma que tem algumas características boas, né? É um aneurisma regular, não parece ter nenhum pseudo-aneurisma dentro, então, realmente, eu não esperaria que fosse o responsável por essa hemorragia que essa paciente teve. Então, no primeiro momento, a gente viu essa lesão, mas preferiu aguardar, até porque a gente tinha a tomografia nos conduzindo para um outro tipo de diagnóstico. Aqui, mais uma vez, no oblíquo, mostrando a lesão sacular. Vocês estão vendo a ponta do meu mouse, então? Acredito que sim. Sim, tá funcionando. Tá. Aí depois fomos então para estudar as artérias vertebrais. Aqui a gente fez uma injeção seletiva da artéria vertebral esquerda e a gente observa que a artéria vertebral esquerda dessa paciente, ela é uma artéria vertebral dominante em relação à direita, ela é levemente maior. E a gente consegue observar uma coisa que é bem importante nesse tipo de aneurisma, como a gente vai ver ali à frente, que é o padrão de circulação. A gente observa que toda a circulação posterior dela, cerebral posterior dela, está sendo enchida pela artéria vertebral basilar. Então, isso denota que o paciente não tem um padrão fetal de circulação, que é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de aneurismas, principalmente da região de comunicante posterior. Então, aqui a gente viu a cerebral média, a cerebral posterior enchendo toda pela circulação posterior. Aqui no AP, a gente está vendo ainda a artéria vertebral à direita, a gente percebe que ela é mais hipoplásica, tanto que ela não consegue competir o fluxo com o outro lado e nem enche a vertebral contralateral. A gente observa aqui talvez uma pequena estenose na transição do segmento V3 V4 dessa paciente. Então, aqui a imagem no perfil para ilustrar. Como a gente estava suspeitando, o sangramento era maior do lado direito, então a gente foi fazer a aquisição da artéria carótida interna direita. E aí sim a gente encontrou realmente uma lesão, aqui uma projeção em oblíquo, a gente observa um aneurisma cerebral, que ele é bilobulado e forçando um pouquinho a gente já consegue ver nessa imagem do AP que ele tem um pseudoaneurisma, um pequeno mamilo, que aquilo ali normalmente indica para a gente também que é um ponto de maior fragilidade, um ponto de possível ruptura desse aneurisma. Então, pela tomografia que a gente viu e pela lateralidade daquele sangramento, associado a essas características, que é um aneurisma mais irregular,
que é um aneurisma que tem um pseudoaneurisma, isso vai fazer com que a gente pense que esse é o aneurisma responsável pelo sangramento da paciente. E aqui no perfil a gente consegue classificar melhor a localização. É um aneurisma que está em topografia de comunicante posterior. E essa artéria que a gente está vendo saindo aqui atrás, maiorzinha, superior a ele, é a artéria coroideia que a gente tem que também prestar atenção. Como eu falei com vocês, um aneurisma de comunicante posterior, é importante a gente saber o padrão de circulação, se é um aneurisma que tem uma circulação fetal ou não. Porque dependendo da situação, se por um acaso, numa eventualidade, tanto no procedimento cirúrgico como no procedimento endovascular, se a gente tiver que, por algum motivo, ocluir aquela comunicante posterior, se o padrão for fetal, isso vai gerar maiores complicações para o paciente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ver nesse tipo de aneurisma. Aqui, então, só deixando a imagem um pouco maior para a gente observar melhor, temos o aneurisma segmento comunicante posterior, bilobulado, e a partir desse momento a gente começa a trabalhar com a máquina até a gente conseguir achar a melhor posição de trabalho para poder fazer a embolização desse aneurisma. Normalmente, o que a gente quer ver numa posição de trabalho? A gente quer ver o fundo do aneurisma, o tamanho do aneurisma de forma integral, principalmente o colo do aneurisma, para a gente poder ter certeza que aquele material que a gente vai depositar ali dentro, ele não está tendo nenhum tipo de migração para algum vaso principal. E isso tudo é uma forma da gente tentar manter o material que vai ser utilizado dentro do saco aneurismático. Aqui, então, foi a posição de trabalho que foi escolhida, e aqui a gente vai fazer algumas medições. Primeiro do colo do aneurisma, que tem mais ou menos ali seus 4 milímetros, associado ao tamanho do aneurisma, que a gente vai ver aqui que tinha mais ou menos 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. E, além disso, a gente está observando aqui que ele tem aquele pseudoaneurisma que eu havia conversado com vocês anteriormente. Então, aqui é uma ilustração do nosso tratamento, até para a gente poder ser um pouco mais didático do que está sendo feito e como é que foi feito. E a gente consegue, então, entender mais ou menos o que é o procedimento endovascular. Inicialmente, a gente entra com um catéter, que é uma bainha longa, que é um instrumento que a gente usa para dar sustentação, que eu representei aqui nesse desenho como verde, seguido de um catéter intracraniano, que é um catéter intermediário. Os dois associados, eles fazem uma técnica que a gente chama de uma técnica triaxial, que é uma técnica que vai dar para a gente sustentação dos materiais. E isso é uma característica muito importante para o tratamento endovascular, porque quanto mais sustentação você tiver, maior a destreza que você tem para poder colocar os materiais e para poder fazer a navegação dentro dos vasos. Então, na figura aqui da angiografia, a gente não consegue observar a bainha longa, porque ela estava um pouco mais baixo, mas esse catéter que a gente está vendo é o catéter intermediário. Aí, dentro desse catéter intermediário, sai um microcatéter, que vai ser o responsável por entregar as molas dentro do aneurisma cerebral que foi rompido, e o outro microcatéter, que na verdade é um microcatéter balão. Esse microcatéter balão, ele tem, na verdade, duas funções. Uma, ele vai ser uma barreira para poder evitar com que essas molas que a gente vai entregar saia para o lúmen da artéria principal. Isso é uma técnica que chama de remodeling, que a gente faz com que o colo fique ocluído para evitar que esse material saia e, por alguma forma inadvertida, ele acabe indo para a carótida e gerando fenômenos tromboembólicos. Outra coisa que a gente usa o balão, que é uma forma também que a gente pega da cirurgia aberta, é uma forma que a gente usa para proteção. Toda hora, toda vez que a gente está embolizando um aneurisma, a gente tem um risco de ruptura. Assim como cirurgias abertas, a gente também pode ter um risco de ruptura. Então, o balão ele acaba sendo um mecanismo que a gente usa como se fosse o nosso clipe temporário, para fechar a circulação, caso tenha uma ruptura também, para você evitar mais morbidade no tratamento e na doença do paciente. Então, basicamente, todo tipo de aneurisma aorta, a gente usa também um balão para poder proteger esse colo e para poder também fazer com que, em caso de ruptura, a gente tenha um controle adequado do sangramento. E a partir do momento que a gente colocou o microcatéter e o balão está posicionado, a gente começa a encher
o saco aneurismático com material embolizante. E, obviamente, esse aneurisma é um aneurisma que tem um colo pequeno e isso favorece bastante para a gente a prática dessa técnica sem ter grandes riscos de extravasamento do material. Então, aqui a gente está vendo na figura da esquerda o catéter intermediário, nessa outra seta o microcatéter que vai entregar as molas, e mais acima o balão que vai proteger a carótida, né, o vaso principal. E, além disso, a gente já está começando a ver aqui os coilos sendo depositados. Então, aqui é uma imagem do intraoperatório, e aqui já mais caminhando para o final, já com um cast de molas bem posicionado. A partir disso, a gente faz um controle geográfico final para ver se está tudo bem ocluído, se não tem nada no lumen da carótida. E aqui a gente observa a posição no oblíquo, um aneurisma bem fechado, sem nenhum sinal significativo de recanalização. E poupando no final, a gente também consegue observar a artéria coroideia sendo poupada e enchendo de forma independente. O material que a gente usou nesse caso foi uma bainha longa, um microcatéter, um catéter intracraniano, 2 microguias, um balão e 4 micromolas. Então, acho que a minha intenção com esse slide era tentar dizer que, ok, não tem a menor dúvida que é um tratamento mais caro do que uma via aberta, mas se a gente souber escolher bem as molas, a gente consegue fazer um procedimento desses de forma eficaz, sem gerar um custo tão elevado. A paciente, no pós-operatório, ela permaneceu em ventilação mecânica, e isso durou mais ou menos uns 14 dias, sendo realizada ali uma traqueostomia para poder fazer o desmame ventilatório dessa paciente, uma vez que ela apresentou uma refratariedade na extubação. Depois da traqueostomia, ela evoluiu bem, ficou mais ou menos uns 21 dias no CTI, até ela sair totalmente de ventilação mecânica e conseguir ir para o quarto. Durante esse período, a gente ficou monitorizando o vasoespasmo dessa paciente com o Doppler transcraniano, e com isso a gente conseguiu fazer com que essa paciente não tivesse a complicação que poderia surgir. Então, ela passou os 21 dias e não teve nenhum sinal clínico nem de exame de vasoespasmo. Após cerca de 30 dias da ruptura, essa paciente conseguiu ir para casa, ainda estava no ranking 3, precisando de bastante auxílio, mas já com algum grau de independente, e cerca de 60 dias após a alta hospitalar, essa paciente já voltou no hospital no consultório para a gente em um ranking 1. Então, aqui eu estou deixando a tomografia de controle dela. A gente consegue observar que a hemorragia subaracnoide praticamente reabsorveu toda, e, além disso, a gente não observa nenhuma área de isquemia. Então, ela conseguiu passar por esses 21 dias sem nenhum tipo de complicação do ponto de vista de vasoespasmo. Então, assim, o que eu quis trazer desse caso, na verdade, era mais uma questão da discussão sobre o tratamento. Eu acredito hoje em dia que a técnica de endovascular, assim como a técnica aberta, são duas técnicas que são super plausíveis. Eu tive a minha formação, como falei inicialmente, no hospital público no Rio de Janeiro, e a gente só tinha clipagem lá. Então, eu acho que isso que é o mais importante hoje em dia, a gente ter profissionais, inclusive neurocirurgiões, que sejam capacitados para poder ver o aneurisma, ver as duas técnicas e ver qual paciente vai se beneficiar de cada técnica, né? Então, considerando, por exemplo, um aneurisma de cerebral média, poxa, às vezes um aneurisma de cerebral média, uma bifurcação com colo largo, em fase rota, realmente, talvez seja melhor você optar por uma via cirúrgica, você vai ter muito mais destreza para poder fazer uma boa cirurgia para esse paciente do que por via endovascular. Uma coisa que a gente usa normalmente como regra é que quando você tem que ficar fazendo muita gambiarra, ou então fazendo tentando forçar muito alguma das técnicas, é que provavelmente você está escolhendo a técnica errada. Então, se você vai fazer uma embolização de um aneurisma, mas, poxa, você vai ter que passar stent numa fase rota, o paciente vai precisar ser duplamente antiagregado, tem um hemoventrículo, pode ser que precise de uma DVE. Então, realmente, eu acredito que essa técnica não esteja sendo a melhor nessa fase aguda. Então, essa função de uma equipe multidisciplinar com neurocirurgiões que tenham uma visão aberta e uma visão endovascular,
eu acho que faz muita diferença para esse tipo de paciente. Então, aqui, rapidamente, as vantagens de uma embolização. Ela é menos invasiva do ponto de vista traumato-metabólico para o paciente, é menos agressivo, né? Uma punção femoral é menos agressiva do que uma craniotomia e tudo mais. A recuperação, ela pode ser um pouco mais rápida, principalmente em pacientes que têm aneurismas não rotos, são aqueles aneurismas eletivos. Às vezes o paciente acaba indo para casa um pouco mais rápido, mas isso também não necessariamente é uma regra. E normalmente a gente tem menos dano tecidual da manipulação tecidual, né? A gente sabe que esses aneurismas em fase rota, o cérebro está muito machucado, às vezes você tem uma fissura muito agarrada, ou então você tem uma dificuldade de fazer um acesso subfrontal. Então isso pode acabar gerando algum grau de machucado pela manipulação do tecido cerebral. Pela via endovascular, a gente está fazendo isso tudo por dentro do vaso, então não tem manipulação direta do tecido cerebral. Contudo, a via endovascular, a gente aumenta muito o risco de problemas tromboembólicos. Então, você manter o paciente paralisado durante o procedimento, lavar de forma adequada o seu material para evitar de fazer embolias com coágulos ou até mesmo com ar dentro do material, isso são coisas importantes nessa técnica. A desvantagem, principalmente, é a recanalização. A gente sabe que muitos aneurismas, quando você não faz um pack bom de molas, você não coloca ali a quantidade adequada de coil, esse aneurisma pode recanalizar e acabar precisando de depois, de um segundo momento, de tratar novamente, colocar um stent de versor de fluxo ou um stent convencional, vai depender de cada caso. Então, essa é uma das desvantagens do procedimento. Agora, uma outra coisa também é a questão da visualização. Quando a gente está fazendo uma cirurgia aberta, igual eu falei lá na questão de você ter uma comunicante fetal ou não, às vezes pela via tradicional, via aberta, a gente consegue ter uma noção melhor dessa anatomia do paciente e consegue diferenciar melhor as bifurcações, os ramos que estão saindo daquele saco aneurismático. E em relação à clipagem, a eficácia ela é muito grande, principalmente se você tiver em uma mão bem treinada, que a gente também sabe que isso é realmente dependente do executor. Então, se você tem um cirurgião que é bem treinado naquela técnica, você consegue uma clipagem total, eficaz e que não vai ter uma recanalização, né? E é um procedimento que já é um procedimento que já é usado há muito mais tempo, né? As grandes desvantagens desse procedimento é que é um procedimento um pouco mais invasivo, principalmente se for um aneurisma eletivo, você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma craniotomia, então, assim, a recuperação tende a ser um pouco mais demorada do que uma punção femoral. Você tem riscos de complicações cirúrgicas, um paciente pode infectar, pode fazer uma fístula, pode fazer um hematoma epidural, um hematoma subdural, então existem riscos que podem acontecer em qualquer tipo de cirurgia, e normalmente também o tempo de internação de um procedimento cirúrgico ele tende a ser maior. Então, consideração final que eu queria deixar, eu acho que independente da técnica que vai ser feita, se vai ser uma técnica por via endovascular ou se vai ser uma técnica por via aberta, o que vai fazer diferença realmente é o tempo que você vai gastar para fazer a operação desse paciente. Se você tem uma disponibilidade mais rápida de fazer uma clipagem, faça clipagem. Se você tem uma disponibilidade de fazer endovascular, faça endovascular. O que eu acho que não está correto é você demorar a fazer uma clipagem para você demorar a fazer uma embolização, que aí sim você vai demorar a fazer os tratamentos neurointensivos que vão evitar o vasoespasmo. Às vezes a gente pega pacientes que têm um sangramento cerebral grande, mas o paciente às vezes não fica tão ruim daquele sangramento, mas com o passar dos dias o vasoespasmo vai lá e termina de fazer o serviço. Então, essa que eu acho que é a grande lição, independente de qual técnica que você vai usar, tente fazer isso de forma precoce para você poder fazer o tratamento da principal complicação, que é o vasoespasmo, de uma forma bem precoce. Se você tiver que fazer algum tipo de gambiarra cirúrgica ou endovascular, provavelmente você está escolhendo a técnica errada. Talvez tenha uma outra opção, por isso que seria sempre interessante você ter uma equipe multidisciplinar para você poder escolher o melhor aneurisma, o melhor tratamento para o melhor paciente. Esse paciente, a gente tinha o material todo em sala, estava tudo disponível, o paciente já estava sendo angiografado, então a gente preferiu realmente fazer a oclusão por via endovascular.
mas eu entendo perfeitamente que qualquer clipagem ali em mãos experientes seria super eficaz quanto esse tipo de tratamento que foi optado nesse caso. Beleza? A princípio é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma observação, estou aí para isso. Muito legal, Luiz. Posso fazer alguma, Jair? Você completa e finaliza? Eu gostaria de comentar, sim. Quer que eu faça umas perguntas e você Pode completa? começar. Tranquilo, Luiz. Obrigado pela Fernando, posso apresentação, comentar? campeão. Obrigado a A você minha pela dissertação oportunidade. na França foi sobre aneurisma grau 4 e 5, você acredita? E na época a gente teve 75% de mortalidade, então 25% dos pacientes ainda conseguiram sobreviver. É uma patologia muito grave. Só do ponto de vista didático, só para você definir para a gente, o que é um pseudoaneurisma, e tem outras coisas também. Você usou ou não um vasodilatador na embolização e deve ou não usar heparina durante o procedimento? Essas três perguntas. A gente sempre faz vasodilatador intraarterial, tá? Existem alguns grupos que fazem papaverina, mas assim, eu acho que isso é muito de formação. O grupo que eu aprendi, todo mundo usa monocordil intraarterial. E realmente, a passagem dos catéteres, principalmente paciente mulher e mais jovem, a gente observa vasoespasmo da carótida mesmo, pela própria manipulação. Então, isso é importante para você poder fazer uma técnica mais bem feita durante o procedimento para evitar que realmente o paciente tenha alguma hipoperfusão e vá piorar o prognóstico dele. Então, a gente sempre faz vasodilatador. Em relação à heparina, também é sempre de praxe, a gente faz heparina nesses pacientes, mesmo sendo aneurisma roto, mas o importante é você ter um controle proximal em caso de ruptura, que a gente sempre usa esse controle proximal com o balão. E a segunda coisa que a gente sempre faz é deixar a protamina em mãos. Caso você tenha algum tipo de problema, o sangramento intraoperatório, o anestesista rapidamente reverte aquilo ali para possibilitar com que o paciente faça o coágulo enquanto a gente está fazendo o tamponamento do aneurisma. E a terceira pergunta, o pseudoneurisma seria um mamilo, uma fragilidade na parede vascular, que normalmente ali, quando a gente observa na microscopia, aquilo ali tem uma fragilidade maior da lâmina elástica interna e aquilo ali propicia o sangramento. Então, o pseudoneurismo seria o ponto de maior probabilidade que aquele saco aneurismático sangrou. Então, aquela região ali é onde a gente tem que ter mais cuidado na hora de colocar os materiais. Valeu, obrigado. Jair? Parabéns aí, Fernando, Luiz. meu comentário? Perdão. Tem alguém na minha frente? Não, não, eu só queria fazer um comentário depois do senhor. Parabéns, Luiz Felipe, pela apresentação. Um caso muito bem Obrigado, Fernando. estudado, muito bem tratado. Um comentário que você mesmo fez durante a sua apresentação e que chama atenção pelo quadro clínico. Ela provavelmente foi mascarada mesmo por uma sedação na abordagem, porque ela teve uma crise convulsiva, né? São dois aspectos que servem para os residentes olharem, né? As pupilas mióticas, enquanto a pupila é a esperança, né? E na sua geografia, as artérias muito boas, as artérias, a circulação do paciente muito boa, significa que você tem ainda um cérebro muito bem, você está diante de uma hemorragia grave, né? E a evolução aí mostrou, foi favorável para o seu tratamento. Embora você foi meio defensivo na sua apresentação, querendo comparar as duas técnicas, mas nesse caso aqui não tem muita comparação, não. Em qualquer lugar em que você tenha estrutura para o tratamento, esse caso é um dos casos que não há muita discussão de que o tratamento endovascular ele é superior à clipagem, nesse caso específico que você apresentou. E a minha dúvida, e eu devolvo como pergunta para você. Bom, você bem interpretou que aquele aneurisminha ali de carótida oftalmo, um segmento paraclinoide ali pequeno do lado esquerdo, não era o responsável pelo sangramento, e de fato ele não era. E agora, você indica tratamento para ele? Então, acredito que sim. Pela história clínica do paciente, hemorragia subaracnoide prévia, um aneurisma a gente sabe que ele não vai regredir, na verdade, com o passar dos anos a tendência isso é só progredindo, mas ali, por ser também um aneurisma proximal de carótida, ali no seu segmento oftálmico, a gente consegue passar um diversor de fluxo ali sem grandes problemas para o paciente. Então, considerando que é um paciente que já teve uma ruptura,
eu iria tratar esse aneurisma sim, porém não faria na fase aguda, né? Eu esperaria o paciente sair dessa fase aguda, daria aí um tempo, pelo menos uns 4 a 6 meses para poder se recuperar, para depois fazer esse segundo tratamento. Nós temos o Carlos quer falar e tem uma pergunta no chat também. Depois, se o doutor Luiz Abad, o doutor Gustavo também quiser se pronunciar, fazer alguma colocação, fique à vontade. Acho que Carlos Henrique queria falar, né? Eu posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Fique à vontade, Carlos. Estão me ouvindo? Travou um pouquinho, doutor Carlos, não ouvi. É o seguinte. Oi, Felipe, primeiro quero parabenizar pela aula, maravilhosa, muito bom mesmo, brilhante. O comentário que eu ia fazer, que o doutor Jair Haas já comentou também, é que esse aneurisma da esquerda, ele é paraclinoideu, ele não é oftalmo, entendeu? Ele é um aneurisma na origem da artéria hipofisária superior, esse aneurisma. Outra coisa que eu acho interessante no teu caso é quando você mostrar o controle final com o osso, para a gente poder ver qual foi a compactação do teu cast. A gente sabe que é importante deixar bem compactado o colo. O fundo nem sempre, porque tem pseudoneurismo e é perigoso romper, mas o colo. Eu vi que ficou uma molinha meio que herniada para dentro da carótida. Eu até vou fazer uma pergunta final se você deu algum antiagregante, porque o medo ali é formar algum trombo. Mas ficou brilhante, o caso ficou muito bom. Terceiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: paciente Hunt-Hess, ficha 4, Hunt-Hess 5, indicação é endovascular. A cirurgia, a gente sabe que para esses casos tão graves, assim, o resultado não é tão bom. Mesmo sabendo que vai precisar de usar uma derivação externa e tudo mais, mas a gente consegue ter um tratamento, às vezes até mesmo parcial desse aneurisma e melhorar o prognóstico desse paciente. Então, assim, para Fischer alto, Hunt-Hess alto, tem que tentar fazer tratamento endovascular. Porque você vai ter melhores resultados. Bom, basicamente é isso que eu queria fazer um comentário. Só acrescentando. Você perguntou sobre antiagregação. Nesse caso, não sei como que vocês fazem também na prática de vocês, mas normalmente a gente só começa a antiagregar se for realmente um volume de coil muito grande dentro da carótida ou se a gente observar algum movimento ali com fluxo sanguíneo. Como aquele ali estava tudo bem compactado, bem parado, eu acho que a gente optou por manter sem antiagregação mesmo. E em relação a essa questão da janela óssea ali, tirar a subtração, pode deixar que da próxima a gente coloca. Mas obrigado pela dica aí. Ficou ótimo, tá de parabéns, tá? Obrigado. Eu acho assim, que como você fez balão na carótida, não vai ter vasospasmo, então não vai ter problema, não precisaria realmente usar antiagregante, concordo contigo. Tá? Muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Fernando. Boa demais. Valeu, cara. Tá trabalhando uma hora dessa, só? Nossa, mãe. Vai entrar um aneurisma agora. Vai entrar um aneurisma. Já é o quarto hoje. Nossa, você tá doido. Já é o quarto hoje. Obrigada, viu? Boa sorte aí. Obrigado. Mais alguma pergunta, Kelly? Eu queria só... doutor Luiz Abad, cadê você? Aqui. Quer fazer alguma consideração, doutor Luiz? E doutor Gustavo Agra também, por favor. Kelly, deixa eu só aproveitar a presença do Dr. Jair aqui. E essa aula tem uma coisa que é até engraçada, porque em 2004 eu fui prestar prova de residência lá no Biocor. Obviamente o Dr. Jair não lembra disso, mas a prova você faz uma prova de múltipla escolha e depois tinha uma entrevista com todos os staff do serviço. E aí eu fui uma semana antes para conhecer o Biocor, né? E naquela região lá só tinha hospital, era tudo mato praticamente. 2004 isso. Eu fui lá conhecer o serviço, conheci o Dr. Jair, não conhecia ninguém lá. O residente que me recebeu, ele me comentou: olha, hoje a gente tem 2 clipagens de aneurisma aqui. O Dr. Jair vai fazer uma e um outro staff lá fazer outra. Aí eu perguntei para ele: vocês fazem muito aneurisma aberto? Ele, nossa, toda semana tem pelo menos uns 4 aqui. E aí eu assisti o Dr. Jair fazer o aneurisma lá, enquanto eu estava, a semana antes da prova de residência. Depois eu não passei para a prova lá, acabei passando para o Miguel Couto, fui fazer residência no Rio, mas eu fiquei com isso na cabeça. E eu quero aproveitar essa aula de hoje para perguntar para o Dr. Jair, o que mudou nesses últimos 21, 22 anos, 23 anos basicamente, né? Que tinha aneurisma aberto toda semana, pelo menos uns 4 por semana,
Como é que estão as coisas hoje em dia? O que mudou para o senhor lá no serviço? Acabaram comigo, Luiz. Estão querendo me aposentar à força, Luiz. Foram para Juiz de Fora para ser embolizados hoje, né? Não, hoje, num serviço, é uma coisa difícil da gente aceitar, mas vale, né, para a gente aprender que o cirurgião, ou qualquer especialista, ele tem que se interessar pela doença. As técnicas de tratamento da doença, elas variam com o tempo e com o avanço da medicina, né? E não há como negar, o momento mais crítico da minha carreira foi no Hospital da Unimed. Nós montamos o serviço lá no Hospital da Unimed em 2010, Unimed BH, e a gente tinha que fazer os protocolos, né, dos tratamentos. E na hora de fazer o protocolo, obviamente, eu fiquei com a hemorragia subaracnoideia e tive que escrever, né, e com uma certa crítica de alguns colegas, mas eu peitando, falei, olha, se você tem um aneurisma cerebral, não esse caso que o Luiz Felipe apresentou, que essa era a indicação absoluta de endovascular, não teria muita dúvida. Mas se você tem um aneurisma, que ele é passível de ser operado por via aberta, mas ele também é passível de ser operado por via endovascular, ele vai para o tratamento endovascular. Se você coloca isso num protocolo do maior serviço de urgência, né, privado aqui, que é a Unimed, você vê que eu elegantemente entreguei os pontos, né? Uma técnica que realmente ela veio para ficar. Mas ainda há casos que eu acho que forçar a barra com o endovascular não acho correto. Por exemplo, os aneurismas cerebral média, eu ainda não estou convencido que a cirurgia eu acho que ela ainda é superior às modernas variações que vocês têm de endovascular. Mas sobraram poucos. Na grande verdade, o nosso serviço lá se faz muito mais endovascular do que cirurgia aberta. E geralmente, na fase aguda, praticamente todos os pacientes que têm condições vão fazer endovascular. Obrigado. Gustavo? Eu acho que tudo já foi muito bem, brilhantemente esclarecido. Eu queria mesmo parabenizar o nosso serviço através do Jair, da Bárbara, que fez uma bela apresentação, do Fernando, pelo belo caso, aos Luizes aí, agradecer a sua gentileza, né, que tanto prima por esse encontro semanalmente. Eu acho que o objetivo seu é sempre que a gente possa sair de uma reunião dessa tendo aprendido mais, e hoje eu posso dizer que eu saio daqui tendo aprendido mais. Parabéns a todos. Obrigada, Gustavo. Pessoal, tem alguém que queira fazer alguma colocação, alguma pergunta? Uma das coisas que a gente preza aqui na reunião, né, apesar de nosso tempo estar agarrado, é de abrir para discussão, né? Então, todos os colegas que estiverem aí, sintam-se à vontade, por favor, de se manifestar, fazer as suas perguntas. Essa reunião hoje superou as nossas expectativas. Uma das coisas que mais chama a atenção aqui das reuniões é o clima muito bom. Isso é uma das coisas que todo mundo que participa de fora, de São Paulo, né, de outros estados, sempre comenta esse clima agradável entre nós. Isso é uma coisa que faz parte da neurocirurgia mineira, graças a Deus, mesmo com as nossas diferenças, né? Se todo mundo fosse igual, seria muito chato, né? Graças a Deus pelas diferenças, e essas diferenças elas são importantes para nos fazerem crescer, e eu acho que um para o outro somos lixa, né? Quem já construiu, já viu alguém fazendo um móvel, inicialmente tem a lixa mais grossa, né? Depois vai tendo as lixas mais finas para dar o acabamento, e a gente acaba tendo nesses relacionamentos entre nós, né? Nós encontramos pessoas que são lixa para a nossa vida, e nós também somos lixa para outras pessoas, né? Lixa no sentido bom de nos moldarmos, de nos aperfeiçoarmos, e é isso que faz a diferença na neurocirurgia mineira, e eu tenho um orgulho sem tamanho de estar entre vocês e de pertencer, e de me sentir essa sensação de pertencimento à neurocirurgia mineira, que ultrapassa os limites, né,
Regional de Minas, né? O título é de Serviços de Neurocirurgia Mineiros e Co-Irmãos, porque todos que passam por Minas, eles ficam com fragrância da neurocirurgia mineira, né? E essa é a sensação que nós temos. Então, parabenizar esses gigantes, e eu falo isso assim, uma das coisas que eu aprendi com Oswaldo Vilela, quando eu o acompanhava, quando eu era ainda acadêmica, que ele me disse, um dia quando nós estávamos tomando café, Kélia, nunca perca a oportunidade de elogiar, se esse elogio for verdadeiro e se esse elogio for merecido. Então, eu estou falando assim com toda a sinceridade do meu coração. São dois monstros, no sentido muito bom, da neurocirurgia mineira, o Hospital Biocor, né, o Instituto Biocor, Redidor, né, São Luís, e o Hospital Monte Sinai, aí de Juiz de Fora. Então, nós estamos assim muito alegres e parabenizar, como o doutor Gustavo disse, excelentes apresentações, uma das coisas que eu amei nas apresentações de hoje foi a abordagem de aspectos não só técnicos, mas também anatômicos, e essa discussão enriqueceu assim, sobremaneira. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, né? E, de uma forma especial, o doutor Jair, que eu não canso de falar, foi a pessoa responsável por ressuscitar pós pré-pandemia, né? Ele parece que já tinha previsto um pouco antes da pandemia, ele já, mais do que solicitar, convocou a reativação dessa reunião. Ele se lembra lá no auditório, né, do HPS, e é uma das pessoas que a gente tem uma gratidão imensa. E agradecer também de uma forma muito especial ao Dantas, né, por esse maestro aí das nossas reuniões e ser padrinho nosso também. Parabéns, Gustavo, por estar à frente da coordenação. Parabéns, doutor Luiz Abad, por estar à frente da coordenação. São também pessoas que a gente tem uma gratidão e uma admiração imensa. Parabéns, Bárbara, excelente apresentação. Cada vez que a Bárbara apresenta, melhor ainda do que a anterior. Então, Kélia, só queria fazer um comentário para o doutor Luiz, que ele falou que fez o concurso lá para a residência. Se foi em 2004, o Gustavo Agra era residente. Se você entrasse, era você que seria o chefe de serviço, Luiz. Não ia ser o Agra. Gustavo roubou minha vaga, então, né? Tá certo. Boa, né? Pessoal, então, uma ótima semana. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigado, Bárbara. Valeu, Luiz. Um abraço. Obrigada. Obrigado aos Luizes, né? Obrigado, Fernando. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.